Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui fazendo uma reflexão, orando, pedindo a Deus uma direção. E cheguei à conclusão aí que existe pelo menos 4 ferramentas que têm derrubado muito cristão, muito homem de Deus, muitos homens que estão no altar. E a primeira ferramenta, que eu acredito ser a mais forte, a mais poderosa, que o diabo tem investido contra um homem de Deus, é uma mulher. Contra uma mulher, um homem. A beleza, a sensualidade, o culto ao corpo, as amizades mais acirradas, a intimidade que o homem deveria ter somente com a sua esposa, ele acaba baixando a sua guarda e abrindo brechas no seu sentimento e acaba causando envolvimento. E isso não é uma culpa meramente humana, é uma ferramenta que o diabo tem usado. E eu tenho visto vários irmãos caindo pelo caminho. A outra ferramenta forte, poderosa que o diabo tem usado contra a vida do homem de Deus é a prosperidade. Contra o cristão, contra o pastor, contra o membro. Porque a prosperidade faz com que o homem comece a achar que ele não tem tanta dependência de Deus. Eu me lembro que eu estava num culto alguns anos atrás, não muitos, mas alguns anos atrás, e um presbítero dizia que ele não faltava na igreja em hipótese alguma, na época que ele era pobre, que ele não tinha o carro próprio, que ele não tinha a casa própria. Parece que tinha ele dizendo, né? Parece que havia uma dependência maior de Deus. E era chuva, era sol, e ele estava sempre na igreja. Passou-se os anos, ele se tornou um vencedor, né? E ele, testificando com a boca dele, ele disse que muitas vezes ele chegava do serviço na casa própria agora, com 2 carros na garagem, e dizia estar muito cansado. E ele falou, eu preciso fazer um concerto com Deus. Eu preciso fazer um concerto com Deus. A prosperidade, eu citei esse pequeno exemplo, mas são N os fatores que afastam o homem de Deus. É ou não é? A terceira ferramenta que eu percebi, que eu tenho visto, assistido nesses mais de 30 anos, servindo ao Senhor, é o orgulho. O orgulho é um excesso de si mesmo, autodidata, né? Eu não preciso de ninguém, aqui aonde eu cheguei não é qualquer um que chega, a intimidade que eu tenho, ela é, né, é isso e aquilo, ou o poder que eu possuo, as pessoas que têm que me procurar, as pessoas que têm que se dobrar. É uma altivez, é uma soberba isso aí. É uma forma de desprezo ao próximo. E isso eu tenho visto, tenho sentido na pele no decorrer desses 30 anos. Muitas vezes não só lá na nave da igreja, né? Não só lá junto com as ovelhas. Muitas vezes isso acontece em cima do púlpito. Muitas vezes. Muita arrogância, muita soberba. É muita altivez. E é uma ferramenta que o diabo tem usado para derrubar os servos de Deus. Mas todas elas, por muitos servos de Deus, têm sido combatido com leitura bíblica, com oração, com jejuns, com santificação, com vida no altar. E esses demônios que trabalham, né, com um homem para uma mulher ou com uma mulher para um homem, e hoje nós estamos vivendo um dia tão difícil que tem homem sendo derrubado por homem e mulher sendo derrubada por mulher também, né? Mas aquele que está lendo, consagrando, jejuando no caso, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, orando, buscando, normalmente ele consegue se desvencilhar dessas ferramentas da prosperidade. Pode ter a prosperidade que for, ele permanece naquela humildade, naquele desejo de sempre servir. E o orgulho não faz parte da vida dele. Ele não gosta nem de ouvir elogio quando ele está perto. Mas houve uma reunião no inferno e então eles decidiram como derrubar um homem de Deus, como derrubar um cristão,
Porque um cristão desse, sendo cristão, tem uma vida dessa, ele com certeza, vindo a ser um obreiro, ele vai ser uma bomba. Ele vai ser realmente um prejuízo para o príncipe das trevas. E nessa reunião, então, decidiram esses demônios se aproximar e ficar cuidando dessas vidas, já que as suas setas, os seus dardos inflamados, não têm penetrado a vida desse irmão. E nessa alegoria que eu quero transmitir para você, espero que seja de serventia para o seu ministério, você jovem no ministério, você que está iniciando agora no seu ministério, ou você que se sente ferido em algum desses aspectos e despertou, e eu acredito que vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai estudar a Bíblia, que é muito importante. Eles começaram a tentar anotar, achar brecha. E de repente, nessa alegoria, vem passando um demônio velhinho, de bengala. E esse demônio chamou a atenção dos outros três, porque os três achavam que ele era um demônio derrotado. E começou a tirar sarro dele. Demônio é sempre demônio. E o demônio já velho com aquela bengala disse: não me subestime, deixa eu te dar uma aula, deixa eu te mostrar para vocês como é que eu vou derrubar esse cristão, esse obreiro, essa obreira, essa mulher de Deus, esse homem de Deus que não tem caído. E aquele velho demônio se apresentou ao demônio da sensualidade, ao demônio da prosperidade, ao demônio do orgulho, e disse: prazer em conhecê-los, eu sou o tempo, fique me observando. E o demônio, esse velhinho, começou de uma forma estratégica a colocar agenda sobre... Começou a lotar a agenda daquele obreiro, daquela serva, daquele servo, daquele pastor, a tempo que ele não tinha mais tempo para se dedicar tanto ao jejum como lá no começo. Quando ele estava naquele primeiro amor, quando nada pegava ele, nem a sensualidade, nem a prosperidade, nem o orgulho pegou ele, agora o tempo começou a lhe roubar. Agora começou a aparecer muitas agendas, agora as pessoas se interessou pelo ministério dele, ele começou a ficar com mais tempo para demonstrar como ele vence, só que agora foi perdendo aquele tempo. E o demônio não perdeu tempo, rapaz. Ele começou a colocar mais compromisso, tirando o tempo daquele servo de Deus, de ler mais a Bíblia. E começou a colocar mais atividades e mais compromissos e mais responsabilidades, a ponto de tirar por completo o tempo daquele ser humano, daquele servo, de orar um pouco mais. E quando pensa que não, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, se transformou num crente ligado no automático. Ele ia para a igreja no automático. Ele orava só na igreja. Ele lia a Bíblia só na igreja. Ele consagrava nem sei quando. E então o orgulho entrou nele. Ele descobriu que o dinheiro dele conseguia fazer a obra de Deus. Ele conseguiu descobrir que o dinheiro abria portas. Ele descobriu muitos outros sentimentos. Perdeu todo aquele temor. Ele já brincava com as coisas mais sérias. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que você, meu amado, desperte o dom que há em ti. Eu espero em Cristo Jesus que o livro de Apocalipse ele fale mais alto ao seu coração do que esse período de tempo que eu dediquei a você nessa palavra. Volta ao primeiro amor correndo. Ser cristão é amar de verdade, é perdoar de verdade, é ter sensibilidade. E não é só amar, e não é só perdoar, e não é só ter boas palavras,
E é amar sua família, respeitar sua família, amar os seus filhos, amar aquilo que Deus te deu, não de bem, mas o verdadeiro bem, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o seu ministério. É o que Cristo espera em você. Volta ao primeiro amor. Volta correndo. Em nome de Jesus. Fique essa reflexão da parte de Deus para o seu coração. Muita paz e um lindo dia.